Reunião de emergência da ONU convocada para segunda-feira, a Agência dos Refugiados Palestinos volta a receber investimentos da União Europeia, Estados Unidos manda ajuda humanitária para a faixa de Gaza e a pressão em cima de Benjamin Netanyahu é cada vez maior. Investigações da ONU complicam a situação de Israel e eu diria que o país está cada vez mais isolado. Inclusive anunciou, a gente vai cessar, pelo menos provisoriamente, alguns ataques a Rafah na faixa de Gaza. O que significa para o futuro da guerra entre Israel e Hamas. Vamos discutir um pouquinho também, pessoal, sobre as publicações de alguns áudios da Alemanha, que inclusive foram verificados pelos próprios alemães que investigam da onde que veio essa espionagem, essa divulgação dos áudios, que a Alemanha estava planejando, em conjunto com militares ali ucranianos, ataques à ponte da Crimeia, em conjunto com declarações do Macron, da Kaja Kallas da Estônia e do Justin Trudeau do Canadá, além do Lloyd Austin, que fala de uma intervenção da OTAN na Ucrânia em caso de uma derrota dos ucranianos. Sergei Lavrov demonstra sérias preocupações e alega que o partido da guerra quer comprar uma guerra contra a Rússia. E a Rússia não descarta o uso de armas nucleares. Transnistria, região separatista da Moldávia, que quer se anexar à Rússia depois do seu pedido de ajuda ter uma resposta dos russos. Será que a Rússia de fato vai interferir na Moldávia? Lembrando, pessoal, que isso pode prejudicar inclusive os ucranianos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira apoiar financeiramente aqui o canal, pessoal, pois seria sensacional, tá? Seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix para eu continuar produzindo conteúdos, tá? Afinal, esse é meu trabalho. Cara, se você não puder, não quiser, enfim, seu like, engajamento, presença, compartilhamento tá mais que sensacional, tá bom? Mas deixa o like que isso ajuda bastante a aumentar a relevância aqui da nossa comunidade, do nosso canal. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante importante aí pra gente discutir. Primeiro ponto, galera, que chama atenção, está ligado ao aumento do isolacionismo de Israel. Por que isso, né? A gente discutiu aqui, né, bastante nos vídeos passados, mas só para quem não sabe o que eu estou falando, houve a entrega de ajuda humanitária em direção à faixa de Gaza em 2 caminhões, na verdade eram mais de 30, né, segundo Israel. Em algum desses caminhões, a população civil palestina começou, ali da faixa de Gaza, a se aproximar, e aí moram as diferentes narrativas. Enquanto a faixa de Gaza, enquanto Hamas, a Palestina, alega que os soldados israelenses dispararam contra os palestinos, numa tática que fica muito claro, né, que tratam como população inferior, como se fossem para afastar aquelas pessoas, os soldados israelenses, primeiramente, pessoal, a IDF, né, as Forças Armadas Israelenses, negaram que tivesse tido algum tipo de disparo, mas depois falaram que eles não dispararam contra a população civil palestina, mas eles dispararam para afastar aquela população que estava ali para saquear, para fazer tumulto, etc. E aí, quando eles dispararam, houve um corre-corre, um tumulto, e aí houve um pisoteamento e a morte dessas mais de 100 pessoas e mais de 750 feridos. Lembrando, pessoal, que no total do conflito a gente fala mais de 30 mil palestinos também que foram mortos nas operações israelenses. As investigações da ONU, pelo menos as investigações prévias, mostram que no hospital de Al-Shifa, onde vários feridos foram levados, havia marca de disparos. A não ser que seja algum disparo do Hamas, alguma coisa assim, né? Ou, enfim, dos palestinos que ali estavam, isso meio que comprova, segundo a própria ONU, que esses disparos foram efetuados pelos soldados israelenses. Se essas provas de fato forem apresentadas e forem ouvidas, né, pelo Macron, pelo Olaf Scholz, a Alemanha pediu maiores investigações, o Macron teceu grandes críticas, o próprio Estados Unidos, o país que mais apoia Israel, também falou que precisa de uma averiguação séria e independente sobre os fatos, isso complica bastante a situação israelense. E eu diria que a própria questão, porque isso é uma coisa que a ONU falou, o Brasil falou também, né, os países que não são tão alinhados assim com Israel, ou a ONU que, enfim, né, tem uma posição, vamos colocar, tentando ser um pouco mais neutra, mas bastante crítica também contra os israelenses. Eles deixaram bem claro que mesmo que os soldados não tenham disparado contra os palestinos, só da questão de ter muita fome, de ter uma miséria ali estabelecida, é culpa também dos israelenses, que cercam a chegada de ajuda humanitária. Falaram que inicialmente, né, quando começou a chegar, a gente falava de centenas de caminhões, agora somente dezenas de caminhões,
toda a população localizada na cidade de Rafah, ou pelo menos quase 75% da população palestina, numa única cidade que não tem estrutura para isso. Os dados apontam, pessoal, 576 mil pessoas próximas à fome extrema e 1 a cada 6 crianças com menos de 2 anos está em situação de subnutrição. Com isso, olha as mudanças que a gente teve. Recentemente, Israel divulgou, inclusive com vídeos, enfim, que alguns funcionários da UNRWA, que para quem não sabe é a agência que cuida ali da ONU, dos refugiados palestinos, teria ligação não para receber os palestinos, mas sim para criticar Israel, inclusive com mediação do Hamas, da Jihad Islâmica, com familiares ali participando, e estariam motivando, comemorando, celebrando os ataques do dia 7 de outubro, com alguns dos seus membros até tendo organizado esses ataques contra Israel. Com isso, uma série de países, como a Alemanha, a França, Estados Unidos, a própria União Europeia como um todo, cancelou o repasse de verbas. Pois bem, a União Europeia e outros países já anunciaram que vão voltar a fazer o financiamento para essa organização dos palestinos. Os Estados Unidos, por exemplo, anunciou a chegada, por meio de aviões, de, segundo eles, 66 pacotes com 38 mil refeições. E anunciaram que no futuro também pode chegar comida pelo mar, ali para a faixa de Gaza. O próprio Biden, galera, colocou que pessoas inocentes foram pegas em uma guerra terrível e são incapazes de alimentar suas próprias famílias. E, inclusive, quando eles tentam, vocês viram o que acontece, colocando meio que a culpa nos soldados israelenses. Percebe toda essa conjuntura? O Macron, galera, também, né, falou que é uma situação terrível, que precisa de um cessar-fogo imediato. O Brasil, que é um país relevante para a geopolítica internacional, falou de punição coletiva contra os palestinos, de carnifi, enfim, você sabe o que eu estou falando, que Israel não tem mais condição ética e moral para continuar com seus ataques. E percebam, né, que essa coalizão pressionando aí o Benjamin Netanyahu, pressionando Israel contra suas medidas. Israel, tamanha pressão, não anunciou que não vai atacar o Hamas. Inclusive, continua com a sua política aí oficial, que a gente vai fazer um ataque em Rafah, enquanto o Hamas ainda tiver 4 batalhões dentro do território. Mas anunciou uma suspensão. Perdão, galera. Uma suspensão ali periódica, durante certo período, para recebimento de ajuda humanitária em direção a Rafah. Ou seja, muito das guerras, conflitos, etc., tem símbolos, coisas marcantes. Eu diria que a morte desses 100 palestinos na entrega de ajuda humanitária e mais de 750 feridos pode ter sido determinante para o maior isolamento do Benjamin Netanyahu, de Israel. Então, algum tipo de mudança de postura vai ser cobrado da comunidade internacional. Enquanto cara, vamos ser sinceros, né? Pô, Irã criticando, a Turquia criticando, até mesmo o Brasil, né, que é um país mais relevante, tenta se colocar como neutro, eu não acho que Israel mudaria muito a sua postura. Mas quando a gente passa a falar de União Europeia, Estados Unidos, enfim, é óbvio que a pressão, ela aumenta bastante. Claro, pessoal, deixando bem claro, né? Os Estados Unidos continuam mandando ali ajuda humanitária, alimentos, tal, mas continuam mandando armas também em direção a Israel. Então, não acho que a parceria com Israel vai acabar. Não, não é isso. Até porque Israel é o maior parceiro geopolítico dos americanos no Oriente Médio. Mas a questão é que a pressão fica cada vez maior contra essas operações militares na faixa de Gaza. Você acha, pessoal, que esse momento ele foi de fato simbólico e vai significar uma alteração na forma como Israel se comporta na faixa de Gaza? E não pelas pretensões do Benjamin Netanyahu ou dos seus membros mais radicais, como Ben-Gvir e Smotrich, mas pela pressão internacional? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A gente teve, cara, algumas falas complicadas, vamos colocar assim, nos últimos dias. Já falamos também nos vídeos passados que o Macron convocou uma reunião com 20 líderes. Esses 20 líderes, eles anunciaram o fornecimento de mísseis de longa distância, muito importante para o Zelensky, para conter o avanço dos russos, que cada dia avança mais no território ucraniano, graças à falta de ajuda principalmente dos Estados Unidos. Mas depois disso, o Macron ele anunciou que ele estava cogitando colocar tropas na Ucrânia. Não só o Macron, mas outros líderes europeus. Isso foi confirmado pelo Robert Fico, que é a liderança da Eslováquia. E dias depois, a gente teve o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro, né, do Canadá, e a Kaja Kallas, liderança da Estônia, falando que sim, também estão dispostos a colocar tropas no território ucraniano, desde que não sejam tropas de ataque, mas muito mais tropas de logística, de defesa de fronteiras, para que os militares que estão posicionados nessas funções da Ucrânia possam ser dispostos na frente de combate, na frente de batalha. Eu também apresentei para vocês, professor, então não é interferência direta.
será que os Estados Unidos também consideraria dessa mesma forma? Vou imaginar que, sei lá, os Estados Unidos entrem em guerra contra o México. E aí a Rússia, não é que ela vai mandar militares para lutar contra os Estados Unidos, mas vai equipar com armamentos, com munições, com logística, com inteligência e vai colocar militares russos no território mexicano, não para combater os americanos, mas para participar da inteligência, da logística, para liberar militares mexicanos para lutar contra os Estados Unidos. Será que os americanos veriam isso com bons olhos? Entende, né? Vamos tentar fazer aqui um peso justo das coisas, tá? Ah, professor, mas a Rússia tá errada porque invadiu a Ucrânia. Galera, a minha discussão não é uma questão moral e ética. É uma discussão geopolítica de quais podem ser as possíveis consequências, tá? E nisso, a gente teve algumas declarações do Peskov, do Lavrov, que comprovam a insatisfação da Rússia. Por exemplo, né? Uma das declarações que pegaram pesado foi do próprio Lloyd Austin, que é o chefe do Pentágono, que ele falou assim, galera, com todas as palavras, tá? Caso haja uma derrota da Ucrânia contra a Rússia, a OTAN pode se mobilizar para fazer ataques contra os russos. Intervenção direta, guerra OTAN e Rússia, consequentemente guerra entre Rússia e Estados Unidos, duas potências bélico-nucleares. Lembrando que o Putin também, depois de ver essas declarações, falou, olha, não sei se eles sabem, mas a Rússia tem o maior arsenal nuclear, segundo a Rússia, claro, né? Maior arsenal nuclear, as armas mais poderosas, desde 2018 ali, com o Kinzhal, com o Poseidon, armas hipersônicas com capacidade bélico-nuclear que pode atingir todos esses países que estão falando. A gente teve o Peskov, por exemplo, que é o porta-voz do Putin, falando que depois, né, dessa declaração do Lloyd Austin, além das declarações de algumas capitais europeias, claramente uma referência ao Macron, agora o outro lado do oceano também está nos ameaçando, ou seja, os Estados Unidos também traz uma ameaça. O Sergei Lavrov, que é o chanceler, o responsável pelas relações exteriores, ele foi um pouquinho mais longe que o Peskov, que é o porta-voz do Putin. Ele deixou, pessoal, bem claro que nos últimos dias, as palavras do Macron, do Lloyd Austin e dos militares alemães mostram que o partido da guerra, que é a maneira como ele está chamando a OTAN, ou esses países mais belicistas, vamos colocar, estão dispostos a destruir a Rússia. E que a Rússia não pode deixar isso acontecer. Inclusive, né, quando a gente fala dos militares alemães, foi uma coisa que eu coloquei no vídeo para vocês ontem, mas eu falei, ó, gente, isso foi por mídias russas, eu não tenho as confirmações, tá? A gente teve agora, por mídias ocidentais, a garantia que a Alemanha colocou a veracidade dos áudios, ou seja, os áudios eles são verdadeiros. A gente tem uma divulgação de um áudio de 30 minutos de dois oficiais da Alemanha discutindo o fornecimento de mísseis Taurus, que são os mísseis de longa distância da Alemanha, para a Ucrânia e mobilizando ali um possível ataque a Kerch, a regiãozinha da ponte da Crimeia. Ou seja, a Alemanha estava junto aos ucranianos, possivelmente cogitando formar ali um ataque contra a ponte da Crimeia. E eles foram bem enfáticos, tá? Como que vai ser essa negociação? Inclusive falaram, melhor a gente não fornecer todos de uma vez, porque a Ucrânia não está sabendo lidar com os equipamentos. Então vamos fornecer aos poucos, ajudar eles na inteligência, fazer um ataque com um pouco mais de lógica, principalmente a ponte da Crimeia ou alguns pontos também de munições. Cara, isso claramente é uma ingerência da Alemanha. E por que eu falo que isso foi comprovado? Porque ficou claro, pessoal, a Alemanha está querendo saber quem foram os espiões que conseguiram roubar esses dados, confirmando a veracidade dos áudios. Aparentemente, ele é do dia 19 de janeiro. A grande questão que se coloca também, aí para a própria Alemanha, tá? O Congresso alemão, a gente já teve a notícia que ele não está satisfeito, não está favorável ao fornecimento desses mísseis, alegando que isso poderia colocar a Alemanha diretamente no campo de batalha contra a Rússia, que não é interesse do Congresso alemão. Será que isso significa que os militares, eles forneceriam de qualquer jeito, mesmo sem a anuência do Congresso? Será que, por exemplo, Olaf Scholz estaria participando dessas negociações para o fornecimento desses mísseis? Cara, são todas coisas que a gente está especulando e que tem que ser investigado principalmente pela Alemanha, porque isso pode representar, inclusive, uma ingerência contra a parte política, sendo os militares fornecendo ali os mísseis, tá? Não acho que isso de fato vai acontecer. Na minha concepção, era um planejamento que os militares tinham, como seria caso o Congresso aprovasse o fornecimento desses mísseis. Mas, de novo, é uma coisa que tem que ter investigação. Eu, Ricardo, achar é uma coisa que não vale nada para a situação. Tem que averiguar e eu acredito que a Alemanha, de fato, vai fazer essa averiguação, né? Mas com isso, galera, o Lavrov, ele falou que esse partido da guerra quer derrotar a Rússia e isso prova que o Ocidente está numa guerra híbrida contra os russos.
utilizando de propaganda, de financiamento, etc., para destruir a Rússia. Portanto, a Rússia deve agir de maneira mais contundente, não só contra a Ucrânia, mas contra todo o Ocidente. A situação, galera, vai se agravando, hein? Macron falando em intervenção, Lloyd Austin, a Alemanha planejando ataque à ponte da Crimeia. Eu diria que a Ucrânia está numa situação perigosa nesse momento. E para finalizar, pessoal, a gente teve, né, o anúncio, eu não falei para vocês também nos vídeos passados, a Transnistria, que é uma região separatista da Moldávia, que anunciou sua independência em 1992, embora não seja reconhecido pelos países da comunidade internacional, que é uma região independente. E anunciou agora não só que é independente, mas que quer se anexar à Rússia. Só que quando a gente pega o mapinha, estou colocando para vocês aí, percebam, né, que hoje a Rússia, ela dominou da região ali de Lugansk, Donetsk até a Crimeia, e para chegar na Transnistria, precisaria também passar por Odessa e por outros territórios ucranianos que estão sob controle da Ucrânia. Com a Rússia prometendo fazer mais uma ofensiva, avançar suas tropas, etc., será que esse vai ser o grande objetivo? Dugin, ou Dugan, que é um dos considerados ideólogos do Putin, fala da Nova Rússia, né? Ou seja, dominação de toda essa região que passa pela península da Crimeia e chega até a região da Transnistria como estratégica para os russos. Será que isso de fato vai acontecer? Quando a Transnistria pediu ajuda, alegando que a Moldávia estava perseguindo os russos, o Sergei Lavrov, que é o chanceler, deu declarações, cara, que eu diria que se assemelham muito às declarações pré-invasão da Rússia à Ucrânia. Ele garantiu, pessoal, que a Maia Sandu, que é a liderança, né, da Moldávia, está seguindo os passos de Kiev. Estão boicotando os russos na sua cultura, nas suas vestimentas, impedindo de ter, inclusive, né, falar ali a sua língua nativa ou a língua que eles querem falar, como um boicote à cultura russa. Cara, convenhamos que é muito parecido com os motivos que foram anunciados pela Rússia para fazer a intervenção principalmente em Donetsk e Lugansk, alegando que os acordos de Minsk, assinados lá em 2014, eles não foram respeitados pelos ucranianos, que continuaram perseguindo os russos. Será que a Rússia, então, vai fazer uma intervenção na Moldávia? Vai anunciar o separatismo? Eu acredito que não, e talvez não por interesse dos russos, mas pela falta de capacidade dos russos, pelo menos nesse momento. Há muito mais para ser lidado no campo de batalha contra os ucranianos, e eu diria que até contra o Ocidente, do que colocar mais uma frente numa região relativamente distante, que é a região da Transnistria. Mas o Lavrov deixou uma pitadinha ali, vamos colocar, de dúvida na gente. Você acredita, pessoal, na anexação da Transnistria por parte da Rússia? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.